Tudo bem, pessoal? Meu nome é Matheus Alves e vamos para mais uma aula do projeto Boina Vermelha. E hoje iremos resolver a prova de matemática do Colégio Militar de Fortaleza, a edição 2011-2012. Bem, a resolução dessa prova será feita em duas partes. E nessa parte serão resolvidas as questões 1 a 10, ok? Então, vamos começar. Vamos primeiro para a primeira questão. Vamos ler juntos. O professor Aurélio escreveu no quadro branco os números 2, 2 e 8. Em seguida, disse aos alunos para encontrar um número que correspondesse simultaneamente ao produto de dois deles, ao quociente de dois deles e também à soma de dois desses números. Portanto, o número procurado é, e aqui temos as alternativas. Bem, primeiramente vamos organizar as informações. Nós temos três números que foram escritos: 2, 2 e 8. E nós vamos combinar eles de forma que obteremos o produto de dois desses números. Por exemplo, eu posso combinar o 2 e o 2, multiplicando dando 4. Aí também, esse número ele tem que ser o quociente de dois desses números e a soma de dois desses números. Ou seja, nós temos que achar um número entre essas 5 alternativas que seja o produto de dois desses, quociente de dois desses e a soma de dois desses. Isso tudo ao mesmo tempo. Então, o que devemos fazer é analisar todas as possibilidades em cada caso. E é isso que vamos fazer. Por exemplo, vamos olhar aqui o produto de dois números. Quais são as possibilidades de números que serão obtidos a partir do produto de dois desses números? A primeira possibilidade seria se a gente pegasse o 2 vezes o 2, que daria 4. E também o 2 vezes o 8, que dá 16. Essas são as únicas opções. E vemos que elas estão nas alternativas. O próximo passo é analisarmos o quociente de dois números. Vamos ver. Uma possibilidade seria eu pegar o 8 e dividir por 2, que dá 4. E outra possibilidade também seria eu pegar o 2 e dividir por 2, que dá 1. Mas aí alguém pode perguntar, mas se eu pegasse o 2 e dividisse por 8, daria uma fração. Porém, isso é uma possibilidade, sendo que a gente não está contando isso, porque vemos aqui nas alternativas só temos números que não são frações, então não vamos contar as frações. Então, vamos contar essas possibilidades. E também percebemos que nós temos que achar um número que ele satisfaz todas essas condições. E vemos que no produto, o 4 apareceu aqui e o 16. Já aqui apareceu o 4 de novo e o 1. Opa, então você já percebe que o 4 é um forte candidato. Porque ele apareceu tanto como um produto de dois números, como o quociente de dois números. Enquanto o 16 só apareceu aqui, mas não apareceu aqui, e 1 apareceu aqui, mas não apareceu aqui. Então, provavelmente, a nossa resposta é 4. Mas vamos conferir aqui a soma. E como podemos ver, nós temos a possibilidade 8 mais 2, dando 10, e 2 mais 2, dando 4. Como vocês podem perceber, o 4 apareceu em todos os casos. Logo, ele é a nossa resposta. Com isso, nós encontramos a alternativa B. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Bem, vamos lá, vamos lê-la juntos. O professor Romário inventou uma calculadora diferente das outras. Ela possui as teclas de 0 a 9 para a entrada de valores, um visor digital e as teclas de operações. Nós vemos aqui um mais com círculo e um vezes com círculo. As teclas de operações funcionam da seguinte maneira. A tecla que vocês veem aqui, um vezes com círculo, ao ser acionada, ela dobra o valor do número presente no visor.
E a tecla, o mais com círculo, ao ser acionada, ela soma os algarismos do número presente no visor. E aqui a terceira observação. Se o número no visor tiver apenas um algarismo, ao ser acionada a tecla mais com círculo, ele permanece o mesmo valor no visor. Agora vamos ver um exemplo na prática de como funciona isso. Aqui vocês veem que ele digitou o número 732. E ele clicou nas seguintes. Ele clicou nas teclas X com a bola e mais com a bola nessa sequência. E o resultado final deu 12. E vamos ver como é que foi feito isso. Primeiro, ele pegou o número 732 e clicou na tecla do mais com círculo. Qual é a regra que ocorre quando clica nesse botão? Isso mesmo, você soma os algarismos. E foi isso que ele fez. 7 mais 3 mais 2, que deu 12. Em seguida, seguindo essa ordem aqui, ele clicou na tecla que é 1 vezes com a bolinha. E o que é que você faz quando clica nessa tecla? Você dobra o valor. Então, de 12 foi para 24, porque você multiplicou 2 vezes 12. Em seguida, ele clicou nessa aqui, que é o mais com círculo. O que é que ela faz? Soma os algarismos, que deu 6. E de novo, ele clicou na mesma tecla, que é a de mais com círculo. Perceba que 6 só tem um algarismo. E qual a regra que nós temos que seguir? Quando o visor tiver apenas um algarismo, ele repete. E foi isso que aconteceu. E por último, ele clicou na teclinha do X com bolinha, que dobrou o número. Então foi de 6 para 12, encontrando o resultado que ele havia dito. Bem, continuando. O professor Romário digitou inicialmente o número 2. E digitando somente as teclas maisinho com bolinha ou X com bolinha, ele pretende chegar ao resultado 1 no visor da calculadora. Para conseguir esse objetivo, ele poderá. Aqui temos as opções. Bem, resumindo, a ideia da questão é, se ele clicar no botão do mais bolinha, você soma o algarismo do número que aparece na calculadora. E se você clicar no X bolinha, você dobra o número, ou seja, multiplica por 2. E ele quer partir do 2 e chegar no número 1, fazendo uma sequência que ele clica nesses botões. Tá certo? E qual vai ser a estratégia que a gente vai usar? A gente vai analisar item por item e ver qual é o item que satisfaz isso, que o 2 vai chegar no 1. Vamos analisar item por item. Tá certo? Vamos lá. E outra coisa, né, só revisando, nós queremos chegar do número 2 até o número 1, clicando nessas teclas. Tá certo? Vamos lá, vamos analisar o item A. Como é que podemos chegar no 2, partir do 2 e chegar no 1? Vamos analisar o item A. Acionar 5 vezes a tecla X bolinha e em seguida uma tecla do mais. Vamos ver. Primeiro, o que é que ele fez? Ele clicou 5 vezes na tecla do X bolinha. E o que acontece quando você clica? Você dobra o número. Então, vamos lá. Ele clicou uma vez. Dobrou. Deu 4. 2 vezes 2, 4. Aí, ele clicou de novo. 4 vezes 2, 8. Ele clicou de novo. 8 vezes 2, 16. E a quarta vez, quer dizer, 16 vezes 2, 32. E ele multiplicou de novo. 32 vezes 2 dá 64, que foi o que está escrito aqui, adicionar 5 vezes a tecla do X. E em seguida, ele clicou uma vez na tecla do mais. E o que acontece quando você clica na tecla do mais? Você soma os algarismos. 6 mais 4 deu 10. Opa, o resultado deu 10, só que ele queria chegar no 1, ou seja, esse item está falso. Vamos para o próximo. Acionar 4 vezes a tecla do X bolinha e em seguida uma vez a tecla do mais. Vamos testar isso. Ele clicou 4 vezes. Primeira vez, 2 vezes 2, 4. Ele dobrou.
De novo, dobrou 4. 4 vezes 2, 8. Terceira vez, 8 vezes 2 dá 16. E a quarta vez, 16 vezes 2, 32. E ele clicou uma vez na tecla do mais. E o que acontece? A gente vai somar os algarismos. 3 mais 2 deu 5. Opa, deu 5. Mas a gente queria o quê? 1. Então esse item está falso. Vamos para o item C. Acionar 6 vezes a tecla do X bolinha. E em seguida, uma vez a tecla do mais. Vamos fazer isso. Primeira vez, dobra o número. 2 vezes 2, 4. Segunda vez, vezes 2, 8. Terceira vez, vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2, 128. E em seguida, ele clicou uma vez na tecla do mais. E você soma os algarismos. Então, 1 mais 2 mais 8 deu 11. Tornando o item falso, porque a gente quer chegar no 1. Vamos para o item D. Acionar 6 vezes a tecla do X e em seguida 2 vezes a tecla do mais. Vamos lá, vamos clicar 6 vezes no X. Primeira vez, 2 vezes 2, 4. Segunda vez, vezes 2, 8. Terceira vez, 16, 32, 64 e 128. Aí ele clicou 2 vezes na tecla do mais. Quando você faz isso, você soma os algarismos. Então, vamos somar. 1 mais 2 mais 8 dá 11. Só que dessa vez ele clicou 2 vezes. Então, você vai fazer somar os algarismos de novo. 1 mais 1, 2. Opa, deu 2. A gente queria 1. Então, esse item D está falso. Então, por eliminação, o item E é a nossa resposta. Mas vamos verificar que esse item é verdadeiro. Vamos lá. Acionar 5 vezes a tecla do X e em seguida 2 vezes a tecla do mais. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Agora a gente clica 2 vezes na tecla do mais. Então a gente vai somar os algarismos. 6 mais 4, 10. Aí eu cliquei de novo. 1 mais 0, 1. Ou seja, chegamos no resultado 1 partindo do 2. Logo, esse item é o item correto, o item verdadeiro. Então, nós encontramos a alternativa E. Vamos para a próxima. Vamos lá. No poliedro abaixo, se somarmos o número de vértices com o número de faces e em seguida subtrairmos desse resultado o número de arestas, vamos encontrar o valor. Aí temos as alternativas. Bem, para essa questão, eu vou apresentar para vocês duas soluções. A primeira será utilizando a fórmula de Euler, que foi a que a gente aprendeu nas aulas de figuras geométricas. Por que devemos utilizar essa fórmula? Vamos ler com atenção o que foi dito no enunciado. No poliedro abaixo, se somarmos o número de vértices com o número de faces e em seguida subtrairmos desse resultado o número de arestas, vamos encontrar o valor. Vamos lá. O que foi que ele disse? Vamos chamar o número de vértices de V. Se somarmos o número de vértices com o número de faces, e vamos chamar o número de faces de F, então V mais F. E em seguida, subtrairmos desse resultado o número de arestas, e vamos chamar o número de arestas de A. Vamos encontrar o valor. Mas espera aí, essa relação aqui nos lembra algo. Isso mesmo, a relação de Euler, que a gente viu na aula de figuras geométricas. E essa relação, ela diz que quando pegamos o número de vértices mais o número de faces menos o número de arestas, esse número vai dar 2 para qualquer poliedro. Essa foi a relação que a gente viu, e justamente a questão estava falando sobre ela, mas de uma forma escondida. Ou seja, se você soubesse a fórmula de Euler, você poderia resolvê-la rapidamente, apenas procurando nas alternativas o número 2, porque isso sempre ocorre, tá certo? Isso se chama fórmula de Euler, que nós abordamos nas nossas aulas de figuras geométricas, tá certo?
E o número 2 está na alternativa C. Porém, vocês devem estar pensando, peraí, mas se eu não soubesse decorar essa fórmula, como é que eu faço essa questão? Então, para isso, nós iríamos fazer na marra, ou seja, a gente teria que encontrar o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. E depois a gente somaria o número de vértices com o número de faces e subtraria do número de arestas. Nós teremos que achar esses elementos de um por um. E para isso, vamos nos lembrar o que são o vértice, a aresta e as faces de uma figura. Bem, as faces, que como vocês podem ver, é o lado da figura, essa parte pintada aqui. Já as arestas seriam essas linhas que tem na figura. E o encontro dessas linhas dá o vértice, que são esses pontos. Agora que vocês já sabem, nós podemos calcular esses valores de um por um dessa figura aqui. E vamos fazer isso agora. Primeiro, vamos contar o número de vértices. Como a gente viu anteriormente, o número de vértices é o encontro das arestas, ou seja, são esses pontos que aparecem no encontro das arestas. Tá vendo? Esses aqui. E é isso que a gente vai fazer. Para facilitar o trabalho da gente, eu já pintei aqui onde estão os vértices. E vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, temos 6 vértices. Vamos para o próximo. Vamos contar o número de arestas. Aqui eu trouxe a figura e eu pintei para facilitar na visualização. Mas na hora da prova, vocês bastaria só ir contando as linhas, tá certo? Aqui eu pintei só para facilitar aqui no vídeo, vocês verem as arestas. Então vamos contá-las. Eu vou fazer assim, eu vou contar de cima primeiro, depois eu vou contar essas que estão aqui no meio, e por último eu vou contar as que estão embaixo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu contei as de cima. Agora eu vou contar as que estão no meio aqui, ó. 5, 6, 7 e 8. E eu vou contar as que estão embaixo. Vamos lá. 9, 10, essa amarela aqui, 11, essa rosa e essa azul, 12. Então, como vocês podem ver, nós temos 12 arestas aqui nessa figura. E por último, vamos contar os números de faces. E para isso eu trouxe duas figuras para facilitar a visualização de vocês. Nessa primeira figura, foi pintado a parte da frente desse poliedro. E nessa outra figura foi pintada a parte de trás. Tá certo? Então vamos contar primeiro aqui a parte da frente. 1, 2, 3, 4, que faz a parte de amarelo claro, amarelo escuro, verde claro, verde escuro. 1, 2, 3, 4. Agora na parte de trás. 1, essa parte aqui rosa, ou vermelho claro, não sei. 1, essa parte escura, 2, essa parte azul escura, 3, e essa parte azul clara, 4. Tem 4 aqui na frente e 4 atrás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Totalizando um total de 8 faces. E com isso, como a gente já sabe agora o número de vértices, de arestas e de faces, podemos calcular o que a questão está pedindo. O que ela está pedindo? Ela quer que a gente some o número de vértices com o número de faces. Aqui eu já estou representando os números. O número de vértice, o número de face, e eu vou subtrair do número de arestas, que é 12. Então, nós temos que fazer essa conta. 6 mais 8 dá quanto? Dá 14. Subtraindo de 12 o número de arestas, dá 2. Que é a nossa resposta. Que nós poderíamos ter resolvido utilizando a fórmula de Euler, que nós aprendemos, ou contando. Tá certo? Vamos para a próxima. Vamos lá.
O cubo é uma figura tridimensional que faz parte do grupo de sólidos geométricos denominados. Aí nós temos aqui as alternativas. Analisando as alternativas, nós vamos encontrar que a resposta correta é o item B. Mas por que o item B? Porque o cubo é um prisma. Para isso, vamos observar a definição de o que é um prisma. E para isso, eu retirei da nossa apostila a definição de o que é um prisma. Os prismas são figuras como as mostradas a seguir, onde temos dois polígonos iguais, ó. Nessa parte aqui temos um quadrado, em cima e embaixo, que são as bases, e eles estão ligados. Ou seja, por que isso aqui é um prisma? Nós temos uma base quadrada aqui em cima e embaixo, e elas estão ligadas. Tá vendo? E aqui é a mesma coisa, nesse segundo exemplo. Nós temos uma base triangular, porque temos um triângulo aqui em cima e embaixo, e eles estão, o quê? Ligados. E o corpo, como vocês podem ver, é a mesma coisa. Olha só, nós temos uma base quadrada em cima e embaixo, que está ligada uma à outra. Ou seja, é a mesma definição. A definição de um prisma se aplica ao cubo. Ou seja, o cubo é um prisma. Tá certo? E com isso nós marcaremos o item B, baseado nessa explicação que eu dei para vocês. Tá certo? Vamos para a próxima. Bom, essa é uma questão muito clássica que cai várias vezes, então ela é muito importante. Na malha da figura abaixo, cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. A área da região sombreada é. Então, como vocês podem ver, temos vários quadradinhos aqui, e cada quadradinho tem uma área 1 centímetro quadrado. E para isso, a questão quer que você calcule a área dessa figura sombreada. E qual é a ideia para resolver essa questão? É você perceber que nessa figura nós temos um quadradinho que ele está completamente cheio, completo, só que também nós temos quadrados que estão pela metade. Tá vendo? Alguns estão só semi-preenchidos, então essa é a ideia para resolver a questão. Como assim? Vamos resolvê-la. Aqui nós temos a figura original da prova, e aqui temos uma figura para ajudar na visualização, em que os quadrados totalmente preenchidos estão pintados de azul, e os quadrados que estão pela metade estão pintados de vermelho. A primeira coisa que a gente deve fazer é contar quantos quadradinhos tem e quantos meio quadradinhos temos. Então vamos fazer isso. Vou contar primeiro os quadradinhos, que são os que estão pintados de azul. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 quadradinhos. E quantos meio quadradinhos? Bem, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 quadradinhos. Feito isso, o próximo passo é calcular a área. E como vamos fazer isso? Bem, como eu disse, nós temos quadradinhos que estão completamente preenchidos e quadrados que estão preenchidos pela metade, como vocês podem ver aqui. E qual é a ideia? Bem, o enunciado falou que um quadrado completamente preenchido tem 1 centímetro quadrado. Mas espera, se um quadrado todo preenchido tem 1 centímetro quadrado, então quer dizer que a metade dele deve ter a metade da área, né? Porque é a metade. Então, se o quadrado tem 1 centímetro quadrado de área, então quer dizer que metade dele tem 1 centímetro quadrado dividido por 2, que é a metade, que isso dá 0,5 centímetros quadrados. Agora fica muito fácil de calcular a área, porque eu tenho uma área disso aqui, que é 1 centímetro quadrado, e eu tenho uma área disso aqui, que é 0,5 centímetros quadrados. E eu tenho o número deles. Então é muito fácil calcular a área total, porque é só pegar o número de quadrados, que é 19, e multiplicar pela área de um quadradinho. Eu acabei escrevendo errado aqui, né? Aqui era para ser a área de um quadradinho.
E aqui é o número de quadrados, tá certo? O número de quadrados é 19, aqui. E a área de um quadradinho é 1 centímetro quadrado. Então, peraí. Eu tenho área de um quadradinho é 1 centímetro quadrado. Se eu tenho 19 quadradinhos, quer dizer que a área desses quadradinhos total é 19 centímetros quadrados. Concorda? Bem, e aqui posto para metade de um quadrado é a mesma coisa. Aqui eu tenho um número de meio quadrados, que é 10, e a área de meio quadrado é 0,5 centímetros quadrados. Portanto, a área total de meio quadrados é 10 vezes 0,5, que isso vai dar 5 centímetros quadrados. Mas espera aí, se eu tenho uma área total de quadradinhos e eu tenho uma área total de meio quadradinhos, esse total corresponde justamente à área da figura sombreada. Olha só, porque a figura sombreada ela é composta de quadradinhos completos e meio quadrados. Se eu tenho o total de áreas dos quadrados completos e dos meios quadrados, eu tenho tudo, que é justamente a figura sombreada. Então, o que eu vou fazer é somar esses valores. 19 mais 5, que dá 24 centímetros quadrados. Que isso se encaixa na alternativa A. Tá certo? Essa é uma questão muito importante. Vamos para a próxima. Bem, questão 6. O número total de frações não equivalentes, cujas representações decimais são menores que 1, e que podem ser formadas utilizando-se apenas os números 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 10, no numerador e no denominador é. Bem, para resolver essa questão, é muito importante a gente revisar o que são frações equivalentes. Bem, novamente eu tirei essa explicação da nossa apostila e vamos lá. Dizemos que duas ou mais frações são ditas equivalentes quando elas são iguais. Ou seja, é muito importante essa observação. Ou seja, possuem o mesmo valor. E vamos ver alguns exemplos. Temos aqui 1/3, 2/6 e 4/12. Perceba que, se você pegar o 2/6 e simplificar, dividir por 2 em cima e embaixo, vai dar 1/3. Ou seja, tem o mesmo valor que 1/3. E 4/12, se você dividir por 2, em cima e embaixo, você vai chegar em 2/6. E se você dividir por 4, você vai chegar em cima e embaixo, você vai chegar a 1/3. Ou seja, elas possuem o mesmo valor. Então, nós vamos classificá-las como frações equivalentes. Porém, o que a questão está pedindo? Ela quer que você calcule. Primeiro, o que você vai fazer? Você tem esses números aqui e vocês vão combiná-los para formar frações. E as condições são: ele quer as frações não equivalentes, ou seja, todas as frações que você vai formar com esses números, elas têm que ter valores diferentes. Se elas forem iguais, elas vão ser classificadas como frações equivalentes e não podem entrar na nossa contagem. E outra observação muito importante é que elas têm que ser menores que 1. Tá certo? Então, para isso, eu trouxe aqui para vocês uma tabela que vai facilitar o entendimento. Aqui nessa parte, nessa linha, eu coloquei os valores para o numerador, que são os números que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 10. E na coluna, eu coloquei os números que podem ser denominador, que é a mesma coisa aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou sair combinando. Por exemplo, esse quadradinho aqui é a combinação em que o 1 fica no numerador e 1 fica no denominador. Mas espera aí, isso aí vai dar 1. Porém, a condição era que eles têm que ser menores que 1. Então, esse aqui não vai entrar na contagem. Por isso que aqui está um cinza, que não tem nada. Porque esse aqui não vai entrar na contagem. O mesmo vale aqui, por quê? Aqui o numerador é o 2 e o denominador é o 1. 2 sobre 1 é 2. Ou seja, é maior que 1, então não pode entrar. Aqui vai dar 3, 4, 6, 8 e 10. E, consequentemente, eles não podem entrar na contagem, porque eles são maiores que 1. Eles querem as frações menores que 1. Tá certo? Agora vamos para cá.
Vamos combinar aqui o 1, vamos para essa linha, né? 1 com 2. 1 em cima e o 2 no denominador. 1 meio. Opa, isso vale, porque isso aqui é menor que 1. E eu vou fazer isso aí sucessivamente, com todas as opções. Eu vou sair combinando, ó. 1 com 3, 1 terço. 2 com 3, 2 terços. Aí você tem que se atentar que vai chegar em momentos que o número, a combinação vai acabar sendo maior que 1. Ou igual a 1. Só que a gente quer frações menores que 1. Tá certo? Por isso que essa parte aqui tá de cinza, porque não existem frações que correspondem a essas condições. Pronto, eu saí combinando tudo. Mas eu já achei tudo, todos os valores possíveis. Eu já achei nossa resposta? Não, porque você tem que achar, você tem que verificar outro fator. Quais são as frações equivalentes? Porque você tem que lembrar que ele pediu todas as frações não equivalentes. E como vocês podem ver aqui, eu separei em cada cor as frações que são equivalentes. Ó. Perceba, as que estão de vermelho. 1 meio, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos. Se você perceber, todas elas são iguais, são a mesma fração, dá o mesmo valor. Então, você não vai contar 4 vezes 4 frações diferentes. Você vai contar só uma vez, porque elas são iguais. E você vai verificar com todos esses aqui, ó. Aqui de amarelo, 1 terço e 2 sextos. Você não vai contar 2 vezes, você vai contar uma vez, porque eles são iguais. E fazendo isso que eu falei para vocês, que é combinando os valores, aí você vai achar todas as frações possíveis. Aí você tem que tirar todas as frações que são maiores que 1, ou igual a 1, e todas as frações que são equivalentes. E fazendo isso na sua prova, você vai chegar nessas aqui. Tá certo? Utilizando todas as ideias que eu falei para vocês. E como vocês podem ver, a utilização de uma tabela facilitou muito, né? A visualização. Então, continuando. Como vocês podem ver, essas são todas as frações que são menores que 1 e que são não equivalentes, ou seja, possuem valores diferentes. E contando aqui, você vai achar que temos 14 frações, tá certo? Isso justamente é a alternativa B. Bem, vamos para a 7ª questão. Vamos lá. Ao ser perguntado por 2 filhas, Isadora e Yasmin, em que ano havia nascido, esse professor aqui, ele respondeu-lhes com o seguinte problema. O numerador da fração irredutível, que é equivalente à fração, essa fração aqui, representa o ano em que completei 43 anos. Assim, podemos afirmar que o professor nasceu, aí temos as opções aqui. Primeiro, nós temos que dividir esse problema em 2 passos. Primeiro, por quê? O que ele está pedindo aqui, ele está dizendo que o ano em que ele completou 43 anos é o numerador dessa fração irredutível. Tem que tomar cuidado aqui. Aqui, ele está pedindo que você simplifique essa fração o máximo possível, até chegar na fração irredutível, que não dê mais para simplificar. Aqui nós temos uma fração equivalente, que ela tem o mesmo valor que a da fração irredutível. Mas o que ele está pedindo é para que achemos a fração irredutível, tá certo? Então, o primeiro passo é simplificar essa fração. Primeiro, eu dividi por 2 em cima e embaixo, deu esse número. E em seguida, eu dividi por 3 em cima e embaixo, e deu esse número aqui. Perceba que essa fração aqui, ela é irredutível. Não existe um número que dê para dividir tanto aqui em cima e embaixo que dê outra fração. Outra fração com números bonitinhos, né? Tá certo, o primeiro passo foi feito. Simplificamos essa fração aqui. Agora vamos para o segundo passo. O que ele falou? Ele falou que o numerador dessa fração, ou seja, 2011, é o ano em que ele tinha 43 anos. E a pergunta da questão é, em que ano ele nasceu?
Para isso, nós vamos lembrar como é que a gente calcula o ano de nascimento. Como é que a gente faz? A gente pega um ano e subtrai da idade que a gente tem naquele ano. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente está em 2020 e o aluno Pedro, ele tem 10 anos. Então, eu quero saber em que ano ele nasceu. Para saber o ano que ele nasceu, eu vou pegar 2020, que é o nosso ano, e vou subtrair da idade dele, que 2020 menos 10 dá 2010. Ou seja, ele nasceu em 2010. E eu vou fazer esse mesmo raciocínio para achar o ano de nascimento do professor. Por quê? O ano aqui foi dado, ó, ele deu o ano. O ano, o ano escolhido, 2011, e a idade que o professor tinha naquele ano foi 43 anos. Ou seja, o ano de nascimento vai ser, eu vou pegar esse ano, 2011, e subtrair de 43, que é a idade dele naquele ano. E essa subtração nos deu o valor de 1968, que isso está na alternativa B, porque 1968 está entre 1965 e 1970, que é a nossa resposta. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão 8. As idades dos irmãos Ricardo, Antônio e Pedro são 15, 12 e 9 anos, respectivamente. Ou seja, Ricardo tem 15 anos, Antônio 12 e Pedro 9. Daqui a 3 anos, daqui a exatamente 3 anos, muito importante. Aí nós temos algumas informações sobre isso. Então a estratégia para resolver essa questão será analisar item por item, para ver qual é o item verdadeiro e quais são os falsos. E o item verdadeiro será a nossa resposta. Bem, a primeira coisa é que ele deu essas idades aqui, ele falou essas idades, só que as alternativas elas estão se referindo daqui a 3 anos. Ou seja, eu tenho que somar 3 anos nas idades dele, que será as idades que estão nessas opções aqui. Tá certo? Então eu vou somar 3 anos em cada um. 15 mais 3, 18 anos. 12 mais 3, 15 anos. E 9 mais 3, 12 anos. E o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar cada item por item, e ver qual é o verdadeiro. Tá certo? Vamos para o item A. A idade de Pedro será a média aritmética das idades de Ricardo e Antônio. Para facilitar aqui, eu trouxe a definição da média aritmética. Ela resulta da divisão entre a soma dos números de uma lista e a quantidade de números somados. E o que é que o item está pedindo? Ele está pedindo a média aritmética das idades de Ricardo e Antônio. Então, o que é que eu vou fazer? Para calcular essa média aritmética, eu vou somar a idade de Ricardo e de Antônio e vou dividir por 2. Por quê? Porque são dois números somados. A idade de Ricardo é um número e a idade de Antônio é outro, ou seja, dois números. Eu vou somar esses valores e dividir por 2. Tá certo? Qual a idade de Ricardo? 18. Qual é a idade de Antônio? 15. E eu vou dividir por 2. 18 mais 15 dá 33. E dividindo por 2 você vai encontrar 16,5. Mas espera aí. O que foi dito na alternativa? A idade de Pedro será a média aritmética das idades de Ricardo e Antônio. Ou seja, ele está dizendo que esse valor aqui encontrado é a idade de Pedro. Mas espera aí. A idade de Pedro é 12 anos. Então, como deu diferente aqui, é porque esse item está falso. Tá certo? Vamos para o item B. Alternativa A, falsa. A idade de Ricardo será igual a 5 quartos da idade de Antônio. Vamos lá. Qual é a idade de Ricardo? 18 anos. Então, eu vou calcular aqui qual é o valor que é 5 quartos da idade de Antônio. Se esse valor der 18, que é a idade de Ricardo, o item é verdadeiro. Mas se não der, é porque ele é falso. Então, vamos calcular 5 quartos da idade de Antônio. Qual é a idade de Antônio? 15 anos. Então, 5 quartos de 15, eu vou multiplicar aqui 5 vezes 15, que dá 75, e vou dividir por 4, que vai dar 18,75. Como esse valor aqui deu diferente, e aqui está dizendo que ele é igual,
é porque esse item está falso. Tudo bem? Vamos para o item C. A idade de Pedro será igual a 3/5 da idade de Ricardo. Vamos lá, qual a idade de Pedro? 12 anos. Então eu vou calcular aqui quanto é que é 3/5 da idade de Ricardo. Se der 12, é porque é verdade. Mas se não der, é porque esse item está falso. Vamos lá. 3/5 de 18, que é a idade de Ricardo, aqui, ó. Eu vou multiplicar 3 vezes 18, dá 54, e eu vou dividir por 5. Esse valor aqui deu 10,8. Tá certo? Deu diferente. Logo, esse item está falso. Vamos para o item D. A idade de Ricardo será igual a 3/2 da idade de Pedro. Qual a idade de Ricardo? 18. Logo, vamos calcular aqui 3/2 da idade de Pedro. 3/2 de 12, que é a idade de Pedro. 3 vezes 12, 36. E eu vou dividir por 2, que vai dar 18. Opa, deu igual. Então quer dizer que esse item está verdadeiro. Tá certo? E aqui, como nós já achamos a resposta, eu vou deixar o item E como exercício para vocês verificarem se esse item está verdadeiro ou falso. E você já sabe que ele está falso, porque já encontramos a nossa resposta, que é o item D. Tá certo? Vamos para a nossa penúltima questão desse vídeo, a questão 9. Augusto, na Copa do Mundo de 2010, comprou um álbum de figurinhas dos jogadores das seleções que participaram do torneio. O valor do álbum, sem nenhuma figurinha, foi R$ 5,00. O álbum tinha 600 figurinhas, sendo que 2/3 delas ele adquiriu gastando R$ 120,00. Como estava ficando difícil de completar o álbum, ele resolveu solicitar as figurinhas restantes diretamente da editora que publicou. A editora enviou pelos correios todas as figurinhas solicitadas sem nenhuma repetição. Elas foram enviadas em pacotes com 5 unidades e, por cada pacote, foi cobrado R$ 1,75, R$ 1,75. Desse modo, o custo, desde a compra do álbum até completá-lo, foi. Veja que essa questão tem um texto bem grandinho, né? Então, a estratégia é você ler com calma e verificar quais são as informações importantes. E aqui eu sublinhei para vocês. Primeiro, ele deu o valor do álbum, que sem figurinha nenhuma, só o álbum, R$ 5,00. E a quantidade total de figurinhas foi R$ 600. Outra informação importante. Dessas 600 figurinhas, 2/3 delas ele adquiriu gastando R$ 120. Então, uma parte ele conseguiu comprando, por exemplo, os pacotinhos, né, que estiver na banca, um exemplo, e ele conseguiu gastando R$ 120, 2/3 das figurinhas. Só que aí começou a ficar difícil ele completar um álbum. É o que ele fez? Ele pediu pela editora. E qual é as informações importantes sobre isso? É que ele pediu figurinhas sem repetição, ou seja, todas foram exatas, né, as figurinhas que ele precisava, e elas foram enviadas em pacotes de 5 unidades. Cada pacote tinha 5 figurinhas, e cada pacote custou R$ 1,75. E com a pergunta da questão, o total que foi gasto por Augusto, desde a compra do álbum aqui até ele completar. Então, vamos organizar aqui nesse esquema que eu trouxe para vocês. Nós temos aqui o valor do álbum, um álbum sem nada, R$ 5,00. E o total de figurinhas foi 600. Qual foi a primeira informação que ele deu? Das 600 figurinhas, 2/3 ele adquiriu gastando R$ 120. Então, vamos separar aqui. Ele adquiriu 2/3, então vou calcular 2/3 de 600. Fazendo essa multiplicação, 2/3 de 600 vai dar 400 figurinhas. Então, 400 figurinhas ele adquiriu. Então, isso quer dizer que restou 200 figurinhas, ou seja, 1/3 do total. 400 figurinhas ele adquiriu e ainda faltam 200.
Aí o que é que ele fez? Ele falou que as figurinhas que restaram, ele conseguiu com a editora, que ela enviou pelos correios. E vocês têm que lembrar que essas figurinhas foram enviadas por pacotes, e cada pacote vieram 5 figurinhas. E aqui ele deu o preço de cada pacote. Então o que devemos fazer é calcular a quantidade de pacotes, porque aí a gente vai saber o preço gasto por esses pacotes. Então o que devemos fazer é pegar as figurinhas que a gente precisa, que são 200, e dividir por 5. Por que por 5? Porque ele falou que cada pacote temos 5 unidades. Se eu fizer essa divisão, eu vou achar o número de pacotes. Então, 200 dividido por 5 vai dar 40 pacotes. Pronto, eu já tenho tudo o que eu preciso. Agora eu tenho que calcular o preço total que foi gasto com as figurinhas. O primeiro gasto dele foi com essas 400 figurinhas, que foi 2/3 de 600. E ele falou aqui no texto que foi R$ 120. Então eu vou anotar aqui, R$ 120. E o outro gasto dele foi com os pacotes, para pegar as figurinhas que faltavam. Ou seja, o 1/3 do total, que eram 200 figurinhas, que ele descobriu que elas vieram em 40 pacotes. E o preço de cada pacote é R$ 1,75. E fazendo essa multiplicação, como vocês podem ver aqui, nós vamos encontrar que o preço que foi gasto foi de R$ 70. Então, somando aqui, o preço que foi gasto com figurinhas foi 120 mais 70, R$ 190. Mas espera aí, essa alternativa que a gente vai marcar? Não, porque vocês têm que lembrar que tem o valor do álbum, que foi de R$ 5. Então, vamos pegar aqui o gasto total, que foi de 5 mais 190, R$ 195, que é justamente a alternativa E. Tá certo? Minha dica para essas questões que tem um texto maior é vocês lerem elas atentamente, sublinhar as informações importantes e organizar elas em um esquema que fica muito mais fácil de você resolvê-la, porque fica bem organizado e você sabe qual é o passo a passo para resolver a questão, tá certo? Então essas são minhas dicas para resolver essas questões que tem um texto maior, tá certo? Alternativa correta, letra E. E por último, a nossa última questão, a alternativa 10. Ou, quer dizer, a questão 10. Vamos ler essa questão. Arthur, com o objetivo de treinar a operação multiplicação com números naturais, desenvolveu o seguinte processo. Primeiro passo. Escolher um número natural com 2 ou mais algarismos. Então, isso é uma condição. Segundo passo. Multiplicar todos os algarismos do número escolhido. Tá certo? E o terceiro passo, multiplicar os algarismos do resultado obtido no passo anterior. E assim sucessivamente, até encontrar um número de um algarismo somente. Tá certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Temos aqui o número 12. Qual o passo a passo? A gente escolher um número com 2 ou mais algarismos e vamos sair multiplicando os seus algarismos, que foi isso que foi feito aqui. 1 vezes 2 deu 2. E tem que lembrar que a gente faz essas multiplicações até que sobre só um número de um algarismo. E foi o que aconteceu. Deu 2 aqui. Acabou o processo. Vamos para outro exemplo. 1814. Vamos multiplicar os algarismos dele. 1 vezes 8 vezes 1 vezes 4. Fazendo essa multiplicação, vai dar 32. Opa, o número é de 2 algarismos. Então eu repito o processo. 3 vezes 2 deu 6. Chegou no número de um algarismo, você para. Tá certo? Agora vamos para um terceiro exemplo, esse número aqui. Vamos lá, o que a gente tem que fazer? Esse número aqui tem mais de 2 algarismos. Vamos multiplicar os seus algarismos. 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 vezes 2. Fazendo essa multiplicação com calma na sua folha de rascunho, dá 96. Opa, o número tem 2 algarismos, então faça de novo o processo. 9 vezes 6, 54. Faça a mesma coisa, porque ele tem 2 algarismos. 5 vezes 4, 20. E faça esse processo novamente. E dê um número de um algarismo. Então a gente para. Mas aí o que a questão pede? Aplicando tal processo nesse número aqui, nesse número gigante,
o resultado final será. Aí você para e pensa, peraí, eu vou ter que fazer esse processo aqui de ficar multiplicando os algarismos nesse número gigante? Vai demorar a prova toda. Então quer dizer que a gente tem que pensar de uma maneira diferente. A gente tem que adotar outra estratégia. E qual vai ser ela? Bem, você vai ter que perceber um detalhezinho que vai facilitar muito a resolução dessa questão. Por quê? Quando você olhar aqui para os números e quando vocês multiplicarem os algarismos, você vai perceber um detalhe muito importante. Você vai perceber que temos aqui um fator 5 e um fator 2. Ou seja, quando você multiplicar, vai dar um número múltiplo de 10, porque aqui tem um 10. Ou seja, o último algarismo aqui, eu vou multiplicar esse número aqui, e vai dar um número grandinho. Eu tenho certeza que o último número aqui, o último algarismo, o algarismo das unidades, vai ter um 0. Por quê? Porque como aqui temos o 5 vezes 2, com certeza esse número vai ser um múltiplo de 10. Porque aqui tem um 5 vezes 2. E qual a característica dos múltiplos de 10? Eles terminam em 0. Então, sempre, quando você for multiplicar os algarismos, em todos os passos, vai ter um 0. Ou seja, até você chegar no último passo, sempre vai ter um 0. Fazendo esse processo todo, vai ter um número vezes 0, que vai dar 0. Por quê? Qual é o argumento? Qual é a justificativa? Ao fazer essa multiplicação, você vai encontrar um múltiplo de 10, porque você tem um fator 5 e um fator 2. 5 vezes 2 dá 10. E os números múltiplos de 10, eles terminam em 0. Então, você sempre vai ter um 0 na multiplicação desses números. Como tem sempre um 0, na hora que multiplicar, todo número vezes 0 vai dar 0. Tá vendo? Eu nem preciso saber quais são esses números aqui. Porque como eu sei que vai ter um 0, na hora que eu vou multiplicar, vai dar 0. Por isso, a nossa resposta vai ser 0. Tá certo? Repetindo, né? Revisando, que a ideia que a gente utilizou para essa questão, que é uma ideia muito sutil, né? Porque você poderia ter pensado, vou ter que fazer todas essas contas, multiplicar. Não, porque você percebeu que tem um múltiplo de 10. E um múltiplo de 10 sempre termina em 0. Então, na hora que você for multiplicar os algarismos, vai ter vários números, vários algarismos multiplicados, vezes 0. Tá certo? Ou seja, quando você multiplicar tudo isso, vai dar 0. Porque a gente tem um 0 na hora da multiplicação. Por isso, nosso resultado final dá 0. Tudo bem? E com isso, nós chegamos na alternativa A. Finalizando o nosso vídeo, que era o nosso propósito era resolver as questões de 1 a 10. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tudo tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloque nas nossas plataformas. Tire a dúvida com seus monitores. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima.